Em setembro de 1666, uma noite aparentemente comum, mas em uma cidade onde madeira e palha formavam o alicerce de lares e sonhos, um pequeno fogo se tornou o prenúncio de um inferno. Londres, a maior cidade da Inglaterra, estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Das profundezas de uma padaria, surgiria um monstro incontrolável, que consumiria tudo em seu caminho. Um evento que não apenas destruiu edifícios, mas deixou marcas indeléveis em corações e nações. E o que começou como uma faísca, logo se tornaria uma lenda gravada em cinzas. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Era uma noite de rotina na Pudding Lane. As luzes das casas já se apagavam, e a cidade mergulhava em um silêncio interrompido apenas pelos passos de algum transeunte tardio. Na padaria do rei, Thomas Farriner terminava o trabalho. Mas, em um descuido, uma faísca traiçoeira escapou, repousando entre pedaços de madeira seca e farinha acumulada. Uma faísca que, em minutos, se tornaria chama. A cidade de Londres não estava preparada para o que vinha. Era como se o fogo encontrasse uma aliada na arquitetura da época. Casas feitas de madeira e palha, dispostas em ruas tão estreitas que um homem poderia tocar as fachadas opostas com os braços abertos. O vento, vindo do leste, assobiava como um arauto do caos, alimentando as chamas e empurrando-as em direção aos corações de madeira da cidade. Poucos perceberam no início um cheiro de fumaça aqui, uma luz distante ali. Mas logo os sinos das igrejas começaram a soar, não para anunciar um dia santo, mas para alertar sobre o profano que se aproximava. O fogo saltava de casa em casa, escalando paredes, atravessando tetos e engolindo tudo em seu caminho. O que era uma faísca na Pudding Lane se tornará uma besta incontrolável. Famílias despertadas no meio da noite corriam pelas ruas, levando apenas o que podiam carregar. Crianças choravam, idosos gritavam, e em meio ao caos, a luz das chamas pintava as faces desesperadas com sombras dançantes de medo. Naquele momento, poucos podiam imaginar que o inferno da Pudding Lane seria apenas o início. O fogo não conhecia piedade, e sua fome parecia interminável. Uma cidade inteira seria testada. E enquanto Londres dormia, o destino já estava selado, escrito em fogo e cinzas. O amanhecer trouxe mais do que luz para Londres. Trouxe o caos. O fogo, agora um gigante furioso, engolia quarteirões inteiros, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas vidas e seus lares. Carros de mão carregados de pertences improvisados atravessavam ruas apinhadas de rostos desesperados. Era uma fuga sem destino certo, pois o fogo parecia estar em todo lugar. Os sinos das igrejas, que antes marcavam celebrações, agora clamavam por ajuda em um tom apocalíptico. Em meio ao tumulto, há histórias de coragem e sacrifício. Um ferreiro arriscou sua vida para resgatar vizinhos encurralados. Uma mãe protegeu seus filhos sob um cobertor, atravessando um mar de fumaça. Mas, para muitos, as histórias terminavam em silêncio. Mesmo o rei Carlos II, que sempre mantinha a compostura diante de crises, olhava a cena com horror. De uma colina, ele e seus conselheiros observavam impotentes enquanto Londres se tornava um caldeirão de fogo. Demolir, ele ordenava, na esperança de que criar espaços vazios impedisse o avanço das chamas. Mas o fogo era teimoso, ignorava as barreiras e dançava em direção ao próximo bairro. As tentativas de conter o fogo pareciam insignificantes. Casas eram demolidas à pressa, mas as faíscas encontravam novos alvos. Igrejas, mercados e tavernas desapareciam em minutos. A cidade estava se dissolvendo em cinzas, e os londrinos, em desespero, apenas corriam, torcendo para que o próximo suspiro de vento não trouxesse as chamas até eles. Enquanto isso, nas margens do Tâmisa, refugiados improvisavam abrigos e observavam o horizonte incandescente. Para muitos, a pergunta não era mais como salvar Londres, mas como sobreviver ao dia seguinte. Naquele momento, o desespero havia tomado conta de cada rua, de cada alma. E o fogo, faminto e impiedoso, não mostrava sinais de cansaço. O fogo, insaciável, não parou por 4 dias e noites. Londres foi tomada por um inferno como nunca antes visto. As torres de igrejas,
que haviam sido pontos de referência e orgulho, sucumbiram ao calor intenso, desmoronando com estrondos que ecoavam por milhas. A Catedral de Saint-Paul, um símbolo de esperança e fé, foi consumida pelas chamas, seu teto colapsando como se os céus estivessem caindo sobre a cidade. O Tâmisa tornou-se tanto um refúgio quanto um espelho do horror. Suas águas, normalmente calmas, refletiam o caos com tons de vermelho e dourado, enquanto barcos lotados de refugiados atravessavam, transportando não apenas bens, mas também esperanças despedaçadas. Para muitos, as margens do rio eram o único lugar seguro, ainda que o calor das chamas alcançasse até ali. Cerca de 70 mil londrinos estavam agora desabrigados. Seus lares, suas vidas, reduzidos a cinzas e lembranças. Os campos abertos tornaram-se acampamentos improvisados. Pessoas de todas as classes sociais, desde mercadores ricos até trabalhadores humildes, agora compartilhavam o mesmo destino, a incerteza. O inferno de Londres não distinguia ricos de pobres, santos de pecadores. Era imparcial em sua destruição, mas cruel em suas consequências. A cidade que um dia fora um centro vibrante de comércio e cultura agora era um mar de escombros fumegantes. Mas até mesmo no inferno, havia lampejos de humanidade. Pessoas se uniam, compartilhavam alimentos e histórias, buscando consolo em meio ao horror. Londres estava em chamas, mas o espírito de seu povo resistia, esperando pelo dia em que o fogo se extinguiria e a reconstrução começaria. Quando as chamas finalmente se extinguiram, Londres não era mais a mesma. O que antes fora um labirinto de ruas estreitas e edifícios de madeira agora era um vasto mar de cinzas e ruínas. Mas do caos e da destruição, surgiu a determinação de reconstruir não apenas uma cidade, mas um novo futuro. Sob a liderança do visionário arquiteto Christopher Wren, a reconstrução de Londres começou com planos ousados e grandiosos. Wren não apenas queria reconstruir o que foi perdido. Ele imaginou uma Londres moderna, resistente e majestosa. A nova Catedral de Saint-Paul tornou-se o símbolo desse renascimento. Com sua cúpula imponente e arquitetura inovadora, ela representava a fé inabalável e a força de um povo que se recusava a ser derrotado. As ruas estreitas deram lugar a avenidas mais amplas, projetadas para evitar que futuros incêndios se alastrassem com tanta facilidade. Construções de madeira foram substituídas por estruturas de pedra, imunes a chamas vorazes. Leis urbanísticas rigorosas foram implementadas, transformando Londres em um modelo de prevenção e planejamento. Em menos de uma década, Londres renasceu. Suas ruas, agora largas e seguras, pulsavam novamente com o vigor de uma cidade que havia superado o inimaginável. Do desastre, emergiu uma metrópole mais forte e preparada para os desafios do futuro. O grande incêndio de Londres foi uma tragédia de proporções inimagináveis. Ele destruiu vidas, lares e histórias, mas também forjou uma cidade mais forte, mais segura e mais determinada. Hoje, em Pudding Lane, uma simples placa relembra aquele momento em que Londres queimou, apenas para renascer das cinzas como um fênix. Um lembrete eterno de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança e a resiliência sempre encontram um caminho. Explorando o passado, entendendo o presente, nos ajude a crescer cada vez mais, compartilhando, curtindo e comentando nos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.